Você já percebeu que, quanto mais corre atrás de alguém, mais essa pessoa parece se afastar? E se eu te dissesse que existe uma força silenciosa capaz de despertar saudade, reflexão e até o desejo de voltar? Talvez este vídeo seja exatamente o que você precisava ouvir hoje, porque o estoicismo ensina algo que poucos entendem. Às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Então vamos aos ensinamentos. Número 9. Quanto mais você insiste, menos é valorizado. Uma das lições mais duras da vida é entender que a atenção dada em excesso perde seu valor. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo na mesma hora e sempre correndo atrás, a outra pessoa começa a enxergar sua presença como algo garantido. O estoicismo ensina que ninguém pode controlar os sentimentos dos outros, mas pode controlar a própria postura. E é exatamente aqui que muitos erram. Eles acreditam que mais mensagens, mais explicações e mais tentativas vão trazer alguém de volta. Mas na maioria das vezes acontece o contrário. A pessoa se acostuma a receber sua energia sem precisar oferecer nada em troca. O silêncio quebra esse ciclo. Ele interrompe a rotina da sua presença constante e cria um espaço para que o outro perceba o que antes considerava normal. Não se trata de manipular ninguém. Trata-se de recuperar sua dignidade e lembrar que seu valor não depende da atenção de uma única pessoa. Quando você para de implorar por espaço na vida de alguém, começa a ocupar mais espaço na sua própria vida. E essa mudança é o primeiro passo para que os outros passem a enxergar você de uma forma completamente diferente. Número 8. O silêncio cria a ausência que as palavras não conseguem criar. Muitas pessoas acreditam que precisam explicar tudo o que sentem para serem compreendidas. Mas existe uma verdade simples. Ninguém sente sua falta enquanto você está sempre presente. Quando você se afasta e deixa de preencher todos os espaços, algo interessante acontece. A ausência começa a falar por você. Aquela mensagem que não chegou, aquela ligação que não aconteceu e aquela atenção que antes era constante passam a ser notadas. O estoicismo ensina que aquilo que está fora do nosso controle deve ser deixado livre. E quando você deixa alguém livre para sentir sua ausência, ela finalmente tem a oportunidade de perceber o valor que sua presença tinha. O silêncio não força ninguém a voltar. Ele apenas revela sentimentos que o excesso de contato muitas vezes escondia. É nesse espaço vazio que muitas pessoas começam a refletir sobre escolhas, atitudes e oportunidades perdidas. Número 7. Quem está em paz consigo mesmo não corre atrás de aprovação. Existe uma diferença enorme entre amar alguém e depender da validação dessa pessoa. Quando sua felicidade depende das atitudes de alguém, você entrega o controle da sua vida nas mãos dela. Os estoicos alertavam sobre esse perigo há milhares de anos. Eles entendiam que a verdadeira força nasce quando você encontra a estabilidade dentro de si mesmo. O silêncio se torna poderoso, porque demonstra exatamente isso. Ele mostra que você continua seguindo em frente, cuidando da própria vida e construindo sua paz, mesmo sem receber a atenção que desejava. Essa postura transmite algo raro: autossuficiência emocional. E poucas coisas despertam mais respeito do que alguém que sabe seu próprio valor. Quando você para de buscar aprovação a qualquer custo, deixa de parecer carente e passa a transmitir segurança. E muitas vezes é justamente essa transformação que faz alguém olhar para você de uma maneira completamente nova. Número 6. O silêncio revela quem realmente se importa. Quando tudo está fácil, é difícil saber quem valoriza sua presença de verdade. Enquanto você está sempre iniciando conversas, procurando contato e sustentando a conexão sozinho, a relação pode parecer mais forte do que realmente é, mas o silêncio funciona como um teste natural. Quando você para de correr atrás, as máscaras começam a cair. Algumas pessoas simplesmente desaparecem, mostrando que estavam acostumadas apenas a receber sua atenção. Outras começam a procurar você, demonstrando que sua presença tinha importância muito maior do que deixavam transparecer. O estoicismo ensina que a verdade deve ser preferida ao conforto, mesmo quando ela dói. E a verdade é que muitas vezes nos enganamos sobre o lugar que ocupamos na vida de alguém. O silêncio traz clareza. Ele elimina as ilusões criadas pela insistência constante.
e permite enxergar os fatos como realmente são. Se alguém nunca toma a iniciativa de falar com você, talvez a conexão não fosse tão forte quanto parecia. Mas se alguém sente sua ausência e procura sua presença espontaneamente, isso revela algo genuíno. É por isso que o silêncio não é apenas uma ferramenta de crescimento pessoal. Ele também é um filtro poderoso que separa relacionamentos superficiais de conexões verdadeiras. E embora essa descoberta possa ser difícil no começo, ela evita que você desperdice anos investindo energia em pessoas que nunca estiveram tão comprometidas quanto você. A partir desse momento, você deixa de perseguir a atenção e começa a valorizar reciprocidade. Você para de lutar para ser lembrado e passa a observar quem realmente faz questão de permanecer. Essa mudança transforma completamente a maneira como você constrói seus relacionamentos, porque quem realmente valoriza sua presença encontra uma forma de demonstrar isso, mesmo quando você está em silêncio. Número 5. O silêncio fortalece aquilo que existe dentro de você. Muitas pessoas enxergam o silêncio apenas como ausência de comunicação, mas ele é muito mais do que isso. O silêncio é um espaço onde você se reencontra consigo mesmo. Quando deixa de gastar energia tentando convencer alguém a ficar, você recupera tempo para fortalecer sua mente, seus objetivos e sua autoestima. O estoicismo sempre ensinou que a verdadeira felicidade não depende de fatores externos. Ela nasce da capacidade de construir uma vida que tenha valor por si só. Quando você permanece em silêncio, sem implorar, sem perseguir e sem tentar controlar o comportamento dos outros, começa a perceber o quanto sua energia estava sendo desperdiçada. Aos poucos, você direciona essa força para o próprio crescimento. Você aprende novas habilidades, melhora sua saúde, desenvolve sua disciplina e descobre partes de si que estavam esquecidas. E existe algo curioso nesse processo. Quanto menos você vive em função da atenção dos outros, mais interessante você se torna. Pessoas que possuem propósito, equilíbrio e autoconfiança naturalmente despertam admiração. Não porque estão tentando impressionar alguém, mas porque carregam uma presença diferente. O silêncio cria essa transformação de dentro para fora. Ele ensina que seu valor não aumenta quando alguém escolhe ficar e não diminui quando alguém escolhe partir. Seu valor continua existindo independentemente das decisões alheias. Quando essa compreensão finalmente chega, você deixa de agir por medo da perda. E é exatamente nesse momento que sua postura muda, sua energia muda e sua forma de viver muda. O silêncio deixa de ser sofrimento e se transforma em força. E uma pessoa que encontra força dentro de si raramente precisa implorar para que alguém a enxergue. Número 4. Quando você desaparece da rotina de alguém, a comparação começa. A mente humana só percebe o valor de muitas coisas quando elas deixam de estar presentes. Enquanto você faz parte da rotina de alguém todos os dias, sua presença pode acabar sendo vista como algo comum. Mas quando o silêncio entra em cena, surge um espaço vazio que não pode mais ser ignorado. A pessoa começa a comparar os dias de antes com os dias de agora. Ela percebe a falta das conversas, dos momentos compartilhados, do apoio que recebia e até dos pequenos detalhes que pareciam insignificantes. O estoicismo ensina que não devemos viver buscando reconhecimento, mas isso não significa que nossa ausência não tenha impacto. Pelo contrário, quando você para de insistir e volta sua atenção para a própria vida, cria uma oportunidade para que o outro enxergue aquilo que antes passava despercebido. Muitas vezes, não são suas palavras que despertam reflexão. É sua falta. É o silêncio onde antes existia presença. É a ausência onde antes existia companhia. E quando essa comparação acontece, algumas pessoas começam a perceber que perderam mais do que imaginavam. Elas entendem que aquilo que parecia garantido não estava garantido, que aquilo que parecia comum era, na verdade, raro. O mais importante é que essa percepção acontece naturalmente. Não porque você tentou provocar uma reação, mas porque escolheu respeitar a si mesmo. E quando alguém percebe seu valor sem que você precise lembrá-la disso todos os dias, o reconhecimento se torna muito mais verdadeiro. O silêncio permite que as pessoas cheguem às próprias conclusões, e conclusões descobertas por conta própria costumam
ser muito mais fortes do que qualquer argumento que você poderia apresentar. Número 3. O silêncio mostra que sua vida continua avançando. Existe algo extremamente poderoso em continuar caminhando, quando os outros esperam que você fique parado. Muitas pessoas acreditam que, após uma decepção, a única opção é permanecer presas ao passado, revivendo lembranças e esperando uma mudança que talvez nunca aconteça. Mas o estoicismo ensina exatamente o contrário. A vida continua, o tempo continua, e você também deve continuar. Quando você escolhe o silêncio, está escolhendo investir sua energia em algo que pode controlar, você mesmo. Enquanto algumas pessoas passam meses tentando recuperar a atenção de alguém, outras usam esse mesmo tempo para crescer. Aprendem, evoluem, trabalham em seus objetivos e constroem uma vida cada vez mais forte. Essa atitude produz uma transformação silenciosa, mas profunda. Aos poucos você deixa de ser definido por quem foi embora e passa a ser definido pela pessoa que está se tornando. E existe um detalhe interessante. Pessoas são naturalmente atraídas por quem transmite propósito e direção. Quando alguém percebe que sua vida não parou, que você continua avançando e construindo algo maior, a visão que tinha sobre você muda. O silêncio deixa de parecer tristeza e passa a parecer maturidade. Ele deixa de transmitir carência e passa a transmitir força. E mesmo que ninguém volte, você já terá conquistado algo muito mais importante, uma versão melhor de si mesmo. Porque o verdadeiro objetivo do silêncio nunca foi trazer alguém de volta. Sempre foi trazer você de volta para si mesmo. E quando isso acontece, nenhuma perda tem o poder de destruir sua paz. Número 2. Quem aprende a ficar sozinho nunca aceita menos do que merece. Talvez a maior força do silêncio esteja naquilo que ele ensina sobre você mesmo. No começo, o silêncio pode parecer desconfortável. Você sente vontade de mandar uma mensagem, de procurar respostas ou de tentar recuperar aquilo que perdeu. Mas com o tempo, algo muda. Você percebe que consegue continuar vivendo, crescendo e encontrando alegria sem depender da presença de uma única pessoa. Essa descoberta é libertadora. O estoicismo ensina que a paz verdadeira nasce quando deixamos de colocar nossa felicidade nas mãos dos outros. Quando você aprende a ficar bem consigo mesmo, deixa de aceitar migalhas emocionais. Não sente mais necessidade de implorar por atenção, carinho ou respeito. Você entende que relacionamentos saudáveis são construídos por duas pessoas que escolhem permanecer, não por uma pessoa que luta sozinha para manter tudo de pé. O silêncio fortalece sua autoestima porque mostra que você é capaz de seguir em frente. Ele prova que sua identidade não depende de quem ficou ou de quem partiu. E quando essa segurança cresce dentro de você, algo extraordinário acontece. Você passa a atrair conexões mais saudáveis, porque já não aceita qualquer coisa apenas para evitar a solidão. Sua presença se torna mais forte, suas escolhas mais conscientes e seus relacionamentos mais equilibrados. O silêncio deixa de ser uma estratégia e se transforma em uma filosofia de vida. Uma filosofia baseada no respeito próprio, na serenidade e na certeza de que quem reconhece seu valor permanece por escolha, não por obrigação. E essa é uma das maiores lições que alguém pode aprender. Número 1. O silêncio não faz alguém voltar, ele revela quem realmente queria ficar. Muitas pessoas iniciam uma jornada de silêncio, esperando provocar uma reação. Esperam uma mensagem, um pedido de desculpas ou um retorno inesperado. Mas o estoicismo nos convida a olhar para algo muito maior. O verdadeiro poder do silêncio não está em mudar o comportamento dos outros, está em transformar você. Quando você para de implorar, para de perseguir e para de depender da validação alheia, descobre uma força que sempre esteve dentro de si. Algumas pessoas podem voltar, outras não. Algumas perceberão sua ausência, outras seguirão seus próprios caminhos. Mas independentemente do resultado, você terá conquistado algo que ninguém pode tirar de você: sua paz. O silêncio ensina que o valor de uma pessoa não é determinado pela quantidade de atenção que recebe, mas pela qualidade da vida que constrói. Ele mostra que dignidade vale mais do que insistência e que respeito próprio vale mais do que qualquer tentativa desesperada de ser amado. No final, quem realmente aprecia sua presença encontrará um caminho para permanecer.
E quem não encontra esse caminho, talvez nunca estivesse destinado a ficar. Por isso, não tenha medo do silêncio. Não tenha medo de se afastar daquilo que exige que você implore para ser valorizado. Porque muitas vezes, o momento em que você para de correr atrás é exatamente o momento em que começa a caminhar na direção da sua melhor versão. E essa versão de você vale muito, mais do que qualquer aprovação que o mundo possa oferecer. E lembre-se, o silêncio não é fraqueza, não é orgulho e nem vingança. O silêncio é a prova de que você aprendeu a valorizar a própria paz. Quando você para de implorar por atenção, começa a atrair respeito. Quando para de correr atrás de quem não te escolhe, começa a caminhar em direção a quem realmente merece sua presença. Que você saia deste vídeo com uma certeza. Seu valor não diminui porque alguém não soube reconhecê-lo. Cuide de si, fortaleça sua mente e siga em frente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça firme, permaneça sábio e, acima de tudo, permaneça em paz.